Povo santo, boa noite. Hoje quem vai ministrar não sou eu, é uma pessoa muito especial para nós, um amigo, um parceiro ministerial, Luiz Alberto. Eu queria já chamá-lo para cá, queria pedir uma salva de palmas para ele. Veio junto com sua esposa Camila. Luiz, a gente se formou juntos na Escola de Ministros, e ele foi no ano passado, na edição da Escola de Ministros de 2023, foi diretor da Escola de Ministros, formado no Rema, na Escola de Ministros, ministro licenciado pelo Ministério Verbo da Vida, tem pregado a palavra, tem ensinado, tem trazido aquilo que o Senhor tem colocado no coração dele para o corpo de Cristo. Então diga comigo, Luiz Alberto, seja bem-vindo, flua! Aleluia, graças a Deus, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Prazer estar aqui. Ministério de Música, muito obrigado. Pode sentar, por favor. Escolhemos a melhor parte, a presença do Senhor. Vocês podem sentar. Como nós cantamos agora, nós escolhemos a melhor parte, a presença do Senhor. A presença do Senhor tem tudo que a gente precisa. Primeiro quero honrar a vida de Guilherme e Adriana. Tenho um carinho especial por eles. De fato, a gente tem uma relação de amizade. E hoje, a Associação Ministerial, Pastor Eric e Sheila, obrigado pela receptividade. Judite, nossa aluna da escola no passado, nos deu suporte lá também. Um prazer estar aqui com vocês compartilhando. Eu sempre faço um exercício quando eu vou ministrar, né, para ser boca do Senhor. Né? O apóstolo Buddy dizia que Deus usou uma jumenta, Ele usa a gente também. Então eu venho orando. A gente terminou agora domingo, aniversário da nossa igreja, Verbo da Vida Zona Norte. Algumas pessoas estavam lá. E a gente estava debaixo da palavra, né, de unidade, multiplicação e crescimento. Unidade, crescimento e multiplicação, essa seria a ordem. E se a gente pensar que antes de multiplicar a gente frutifica. E para a gente frutificar a gente tem que estar inserido, tem que estar plantado. E eu pensei muito, trabalhei muito no meu coração orando ao Senhor. E essa palavra do nosso aniversário está muito incendiado e vocês fazem parte do mesmo ministério que a gente. E a água que corre lá, ela corre aqui. Eu costumo dizer que a gente mantém sempre essa água limpa, né? Desde que vem de Campina Grande para a nossa igreja, para essa igreja. E nosso cuidado é exatamente isso, é receber essa água pura e cristalina e continuar dando vazão a ela, sem que a gente possa reter essa água e sim transbordar. A Bíblia fala que Deus enche o nosso cálice e Ele transborda. Então Ele enche naquela capacidade que a gente tem, mas a gente está aqui para transbordar e tocar na vida de outros. Amém. Igreja é um organismo vivo, não vai viver sem água. E eu meditando sobre isso, né, é uma árvore que independente dos ventos, a gente falou sobre a tempestade, né, na primeira canção, aqui do lado tem algumas árvores, então o vento bate, o sol escaldante aqui do Janga, mas ela está ali, porque ela está plantada. E é sobre isso que eu queria falar um pouquinho, né? Toda terça-feira, se você não tem a oportunidade, passe a conectar no YouTube do Ministério. Existe uma postagem lá, uma publicação online do toda terça, né? O Bispo Guto fala que vai fazer todo dia, já, porque tem impactado. Uma frase que marca muito as postagens do nosso ministério é que a gente não usa o ministério, não usa as pessoas para fazer um grande ministério. A gente usa o ministério para crescer e fazer as pessoas fortes. Para que vocês possam entender que no nosso ministério, a gente vem para cá, nossa vida já prega aí embaixo. E a gente sem aqui, eu, Guilherme, Pastor Eric, quem seja o convidado, para trazer a ministração do Senhor para a sua vida, mas que também, primeiramente, impacta a nossa vida e que a gente está para compartilhar com vocês, tá certo? Amém. Em Efésios, para a gente poder abrir, Efésios 4, no versículo 1 ao 3, eu vou lendo, tem muita coisa para compartilhar, vocês vão me acompanhando. Eu rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, esforçando-os diligentemente para preservar a unidade no Espírito, no vínculo da paz. Tem uma tradução que eu gosto muito, me permita ler, que é na Nova Bíblia Viva. Paulo fala, eu lhes suplico, como prisioneiro que serve ao Senhor, que vivam e se comportem de maneira digna daqueles que foram escolhidos para receber bênçãos tão maravilhosas como estas. Sejam humildes e amáveis, pacientes, tendo tolerância uns com os outros, por causa do amor que está entre vocês. Procurem de todas as formas. Vocês podiam repetir comigo? De todas as formas. De todas as formas. Então não é do jeito que eu gosto, do jeito que eu penso. É de todas as formas. De todas as formas fazer o quê? Conservar. O quê? Por meio da paz, o que une vocês, que é a unidade. A unidade que o Espírito dá. Se a gente for refletir nessa passagem, muita coisa vai saltar. Eu comentei a Guilherme, eu chamo ele de mano, de irmão. Falei, a última vez que eu estive aqui, eu ministrei sobre 12 maneiras de ser uma bênção para a sua igreja.
E eu acabo vindo basicamente com um tema semelhante, porque a gente entende, e a minha visão de quem está fora, que essa igreja ela vem crescendo a passos largos. E é nesse momento que a gente vai ser testado, né? Quando a gente só tem uma bolacha para dividir, a gente só tem uma bolacha. Mas quando a gente tem um banquete, coisas que não deveriam estar no nosso coração podem saltar. Então o momento de corrigir é quando a gente cresce. Tem um versículo que fala que o fogo refina o ouro, o crisol a prata, e os elogios o coração. Então quando a gente começa a mudar de estágio para um novo patamar no Senhor, é sempre bom a gente se revisitar para entender se a gente está inteirado no Senhor, integralmente no Senhor. E aqui, vamos dissecar esse versículo. A palavra digno aqui, ele fala apropriadamente, de boa conduta, de bom proceder. Tem uma tradução que eu acho extraordinária que ele fala, conforme o esperado. Antes de você se preocupar com o que o pastor Eric, pastor Guilherme esperam de você, você sabe o que é que Deus espera. Então a gente tem que reagir à altura daquilo que Deus espera. Davi, enquanto foi ungido e estava no pasto, ele só podia dar ao Senhor ovelha. Mas quando ele ascendeu a ser rei, ele disse, como posso eu morar no palácio e meu Senhor está numa arca, numa tenda? Então o nível de oferta dele para com o Senhor mudou, porque o estágio dele mudou. Humildade, qualidade de quem é humilde. Submisso, que tem consciência das suas limitações. Essa tradução é extraordinária porque o Luciano Subirá fala que se ele cantasse, o culto acabava a igreja acabava em 3 cultos. Porque sempre falta alguém, né? Então no terceiro culto acabava, né? Guilherme, eu particularmente não tenho aptidão para cantar, então se a gente for cantar, misericórdia. Então eu tenho consciência, eu vim trazer uma palavra para vocês de Deus, então eu vou trazer a parte que me cabe e vou sentar, o ministério volta a cantar e a ministrar para vocês. E essa consciência de humildade, ele vai pedir para que a gente submeta nossa mente e acima de tudo nosso coração. E ele pergunta aqui, qual é o fruto do galardão da humildade? Alguém sabe? Provérbios ele deixa claro que o fruto do galardão da humildade é graça, sabedoria e honra. Então em estar conectado de maneira humilde, o som tá bom, me perdoa, o retorno tá bem estranho, tá bom, Gui? Falar mais alto. Melhorou agora? Amém. Provérbios 3:34 ele fala, certamente, com certeza, o Senhor escarnece dos escarnecedores, mas ele dá graça aos humildes. No Provérbios 11:2, em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Provérbios 29:23, a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Então o fruto da humildade é graça, repita, sabedoria e honra. Fruto do espírito qual é? Mansidão, uma palavra que saltou, gênio brando, temperamento fácil, desprovido de inquietação. Às vezes a gente chega para servir na igreja com muito ímpeto em fazer, mas às vezes Deus só quer que você sente e receba a palavra. Ah, mas tem muita coisa para fazer. Sente e recebe. Se enche primeiro, para depois transbordar. Mateus 11:29 ele fala, Jesus dizendo, aprendei de mim que sou manso e humilde. Então você quer replicar Jesus? Seja manso e humilde. Longanimidade, outro fruto do Espírito. Longo ânimo. Paciência, disposição, perseverança. Eu tenho particularmente uma tradução para perseverança que está tatuado no meu coração, que é permanecer em confiança. Alguns sabiam que eu ia ministrar aqui, porque alguém publicou no Instagram da igreja. Aí eu sempre brinco, alguém duvidou que eu iria ministrar? Alguém duvidou que iria ter culto? Mas Deus fala tanta coisa, às vezes a gente duvida. Então quer dizer que a mídia da igreja é mais relevante do que Deus? Não é. Então perseverança é permanecer em confiança. Em quem? No que eu estou falando? Pastor Eric, pastor Guilherme? Não, no que Deus falou. Se Ele falou, vai acontecer. A minha oração que seja de vocês é que a gente não esqueça de nenhuma das promessas do Senhor. Porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. O que cabe a nossa parte fazer, que façamos. Longanimidade, constância de ânimo. Que é ao contrário do que a palavra fala do ânimo dobre. Tiago 1:8 fala, homem de ânimo dobro, inconstante em seus caminhos. Na NVI ele fala, tem a mente dividida. Ele é instável em tudo que faz. Hoje ele é intenso nisso, amanhã ele já quer aquilo, hoje eu jogo bola, amanhã eu faço natação. E tu é o quê? Não, eu faço tudo. Quem faz tudo não faz nada, igual o pato. O pato nada, voa e corre. Nem nada, nem corre, nem voa. Mas ele faz os três. E a parte mais importante que aqui tem no meu coração é suportando uns aos outros. Suportando aqui a gente sabe, não é aguentar, não é engolir, não é tolerar, né? Não é conviver no mesmo recinto, é suportar, é auxiliar. É o que reforça, cuja finalidade é sustentar, é resistir,
Tradução para você guardar. Ter sobre ou contra si algo e não ceder. Essa televisão está pendurada aí. Ela está suportando. Essa estrutura está suportando essa televisão. Se a gente não confiar nela, ela não estaria aí. Então ela anda de maneira digna quando ela está fixada na parede, bem fixada, e vai continuar aí. Se a diretoria da igreja entendesse que ela estava fragilizada, seria retirada. Então que você possa entender, fazer essa analogia simples. Que você aqui tem um papel. Suportar uma visão. Tocando na vida do seu irmão. Ser capaz de segurar ou carregar algo. Ser firme mesmo diante de algo penoso. O Subirá até testemunhou que ele carregou uma caixa e acabou dando um pinçamento na coluna. Ou seja, ele tentou suportar mais do que cabia. E aqui estamos numa igreja. A gente pode suportar mais do que cabe? Não. Mas a gente tem um irmão do lado que pode ajudar a dividir o peso. Minha esposa tem uma frase extraordinária, que tudo dividido se torna mais leve. Então está pesado, compartilha com alguém. Pede ajuda a seu líder, a seu amigo. Porque de repente ele está vendo por uma perspectiva que você não está. De repente a solução às vezes é bem simples. Mas você está tão inserido ali que você não consegue perceber. E esse suporte ele pede para que seja esforçando-vos diligentemente para preservar. Esforçar aqui é se empenhar, é empregar suas forças. No exemplo do Subirá, ele deu mais do que ele tinha. Mas também a gente não pode ser leviano, dando menos do que a gente tem que dar na nossa parte. É ser diligente e zeloso, é atender cuidadosamente. O Bispo Guto fala sobre se você carregasse uma pomba no seu ombro, você andaria de qualquer maneira? Você seria negligente na condução dela? Então que a gente possa perceber isso, que a gente carrega algo que por vezes não é nosso, é para transbordar na vida do nosso irmão. E que a gente não seja leviano dessa maneira. E isso tudo para quê? Esse esforço é para preservar o quê? O propósito. Qual é o propósito? A unidade de espírito. Unidade é diferente de união. Isso é uma máxima bem antiga. União é um ato de se juntar. Unidade é uma qualidade e se torna um ser único. Eu tenho 2 filhas, algumas pessoas conhecem aqui. Sou casado, tenho 2 filhas. Você não consegue olhar para minha filha e entender onde começa Luiz Alberto, onde começa Camila. Ela é uma mistura de nós dois. Mas se você olhar, você vai ver traços do pai e traços da mãe. Aquilo é unidade. E união é um saco de laranja, né? Quando você corta, vai laranja para tudo que é lado. Então, estão juntas, mas não estão de fato associadas, né? Então, esse exemplo, né? Se você jogar no Google o que é unidade de espírito, tem uma frase lá que eu acho extraordinária, que é não contradizer as palavras de Deus. Porque Deus sabe o que Ele quer para cada um aqui. Você não chegou aqui à toa, não. Você veio aqui por um propósito. Você pode até achar que foi coincidência. Eu que sempre digo, vai anotando as coincidências aí, já vai em 200, né? Já é coincidência. Porque não é coincidência, amados. Deus está trazendo, movendo você para cá, o seu coração, para receber de uma porção. E a gente sabe que o sábio discerne o tempo e o modo. O pastor Carlos Júnior fala que existe o tempo do tempo, existe o tempo do modo. Então que você possa sentar aqui. O pastor Guilherme tinha uma palavra do Senhor sobre igrejas, enfim. E eu sempre brinco com ele porque Deus foi construindo isso nele. O engraçado do Senhor é que Ele não mostra o destino, Ele mostra pedaços da caminhada. E a gente sente dificuldade, às vezes, em conectar essa caminhada. Hoje, Guilherme, por exemplo, vem de Carpina para cá. Então, Deus vai trabalhando, colocou Zona Norte, por exemplo, e vai clareando essa ideia, para que hoje ele chegasse aqui no Janga. Então, essa percepção da nossa fidelidade do Senhor, Ele vai revelando. Eu costumo dizer que é um jogo de ligar pontos. 1, 2, 10. Aí, Senhor, 1, 2 é fácil, mas o 10 eu não sei. Aí na jornada Deus diz 7, 8 e 9. Eu disse, opa, 1, 2, 7, 8, 9, melhorou. Aí Deus diz 135. Eu disse, eita Jesus, e agora? Aí você meio que se perde, mas você confia no que você está. Aí você vem no 1, 2, aí Deus dá o 3, dá o 4, dá o 5. Aí o 6 não deu ainda, já dá 100, 120. Aí você começa a ver uma visão completa nisso, mas isso é perseverando no Senhor e recebendo dEle. A Bíblia fala sobre se encontrar aprovado. Então você pode se encontrar e ser reprovado. Mas você pode nem se encontrar. Né? Então a gente pega muito no se encontre aprovado. Ok, mas e se eu me encontrar reprovado? A gente corrige você e você é aprovado. Mas se eu não me encontrar, você não é nem avaliado para saber se está aprovado ou se precisa ser corrigido. Então se submeta nesse sentido, nessa unidade. Em João 1, para dar um exemplo melhor de unidade, João 1 fala, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No 14 ele fala, no 14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo é Jesus aqui. No 10:30 ele fala, eu e o Pai somos um.
14,6 ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então ele é o ponto de conexão. Unidade, Jesus e Deus são um. Agora vamos pensar, se Jesus volta amanhã, parece um anjo do Senhor que diz, amanhã, 8 horas da manhã, Jesus volta, o mundo acaba, vai se cumprir o que está escrito. O que é que a gente faria hoje de noite? A gente ia dormir tranquilo? Já pensaram nisso? Já fizeram esse exercício? Que a gente não sabe quando será. Né? Pastor Humberto corrige a gente, diz, Jesus está voltando. Ele voltará, né? Porque se estiver voltando está demorando, né? Ou viagem para demorar, então ele voltará no tempo oportuno. Pense 2 minutinhos, o que é que vocês fariam se Jesus voltasse amanhã às 8 horas da manhã? A gente ia sair daqui e ia comer uma pizza? A gente ia descansar, ver um filme, ver um futebol, alguma coisa? Qual seriam as nossas últimas ações? Para quem a gente ligaria? Quem a gente visitaria? Quem de certo modo às vezes negligenciou e a gente sabe que o relógio está passando e não tinha mais o que fazer, a gente não negligenciaria. Qual seria o nosso último ato de ofício? O político quando está saindo lá, ele usa a caneta dele para assinar tudo que ele pode. Porque depois que ele assinar e rodar a chave, acabou. Não tem mais poder nenhum. Eu lembro, ano passado, qual foi a minha última frase na Escola de Ministros. Só Deus sabe a trajetória que é você lidar com 235 alunos formados no Rema, já tendo conhecimento da palavra. Rema são 2 anos para quem não sabe, são 24 matérias para quem não sabe. Escola de Ministros é só um pouquinho diferente. São 34 matérias em um ano, 14 livros, uma viagem, uma aula de campo, 2 ações sociais, um bocado de emoção. Mas por quê? O Rema para a gente é conhecimento, é palavra. A Escola de Ministros é palavra e forjar o caráter. E a forja do caráter, quando você forja uma espada, é ferro, fogo e pressão. E ferro, fogo e pressão. Aí põe na água, vem ferro, fogo e pressão, martelada. E a gente também, para dar uma martelada, a gente também cansa. E é um exercício no Senhor entender que existia um povo que a gente precisava conduzir. E não difere de igreja, não. Lá a diferença é que as pessoas se submetiam por opção, entenda. Quando entendem que é o Senhor que caminhou, não tem opção, né? Então Jesus ele deixa aqui em João 17, quando ele fala que é chegada a hora, o último ato de ofício dele. O pastor Humberto, quando foi viajar, ele deixou um bocado de informação. Ano passado, ano retrasado, ele foi para o Canadá, passou 90 dias. Estava à distância de um telefone. Mas ele deixou bem claro qual era a cartilha. Aí pastor Janduí, não sei se vocês conhecem, diz assim, agora vocês têm a oportunidade de ser fiel na ausência. De honrar ele à ausência. Eita, ainda botou a régua lá em cima. A gente sabia o que tinha no coração dele, mas ele não estava aqui. Se Guilherme tira férias, a gente pinta a igreja de preto. Existe o que está no coração dele. Então Jesus deixa claro no João 17, quem nunca leu, leia, e leia vai dissecando, linha por linha, que é extraordinário. Ele vai falando no versículo 11, dizendo que já não estou mais no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai. Guarda-os em teu nome, os que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos. Então que vocês sejam um, assim como Deus e Jesus são. No 21 ele fala, a fim que de todos sejam um, como és tu, ó Senhor, em mim e eu em ti, também sejam ele em nós. E ele vai discorrendo no 22. E eu tenho transmitido a glória que tens me dado, para que eles sejam um como nós. Perceba, quando Deus vem falando. No 23 fala, eu neles, tu em mim, a fim de que eles sejam aperfeiçoados na unidade. Você perceber, ele fala, seja um, seja um, seja um. Aí faz, aperfeiçoado na unidade. Jesus é enfático, né? 3 vezes. Uma vez só não valia, não. Se ele falou 3, é que é relevante que a gente faça de forma intencional esse ser um. Não entendo, mas eu vou ser um. No versículo 11 ele fala, para que eles sejam um assim como nós. No 20 que eu gosto, ele fala, não rogo somente por estes, mas porque onde vi. Tem cadeira vazia, cabe mais gente. Acabou a cadeira, bota mais. Acabou a cadeira, acabou o espaço, vamos ampliar. Existe um povo sedento lá fora. No 22 ele fala, eu tenho revelado, transmitido a minha glória, para que eles sejam um como nós. Na mensagem, esse versículo 22, ele fala, a mesma glória que você me deu, eu dei a eles, para que eles estejam unidos como nós estamos. Essa consciência tem que estar marcada na gente. Nem sempre a gente vai entender tudo, mas se a gente estiver entendendo que a gente está conectado, isso causa uma grande diferença. Então, de forma intencional, a gente é um, e nesse convívio a gente é aperfeiçoado. O aperfeiçoado aqui é teleio no grego, que é tornar perfeito.
acrescentar algo que ainda está faltando, a fim de se tornar algo completo. Ser achado perfeito. Essa unidade, essa convivência. Um ferro afiando o outro. Eu falei isso outra vez, que me marcou porque saltou uma frase. A Bíblia fala que é um ferro que afia outro, mas não é um ferro que afia outro. É uma pedra de fiar que afia um ferro. Mas na Bíblia diz que é um ferro. Então a Bíblia está errada? Não. A gente tem a mesma natureza, mas tem propósitos diferentes. E a frase que eu falei, que eu marquei, é que uma faca que não corta, ela só passa manteiga. Então ela não é uma faca, ela é uma espátula. Então você tem que entender qual é o seu lugar no corpo de Cristo, para que você seja conduzido de maneira digna, entregando aquilo que o Senhor quer. E não, eu tenho um amigo que disse que o problema do ser humano é o pescoço. Eu falei, pescoço, ele é porque olha para o lado e se compara. Queria ser igual ao pastor. Ah, não, eu queria ser igual ao pastor Eric. Não, eu queria cantar igual ali. Não, eu queria ser... Deus lhe chamou para quê? Seja fiel no que Deus lhe chamou. E Paulo disse, se é um ferro afiando o outro, ele ainda fala, sejam humildes, amáveis, pacientes, suportando uns ao outro. Vai tirar uns pedacinhos, não vai? Porque aqui é um hospital, amados. Para quem não sabe, você está doente, se já foi no hospital natural, ok, mas venha para cá. Entrega ao Senhor. Lembra? Escolhemos a melhor parte, a presença do Senhor. Quem nunca se viu e vai se vir tem uma experiência sensacional. Quem já pegou trânsito, já trocou fralda de criança, quem já limpou banheiro, tem várias experiências. Pessoas que às vezes não fazem isso em casa, não fazem para o seu filho, para o seu sobrinho, e no serviço do Senhor acaba fazendo e entendendo a relevância que é aquilo. Porque a máxima do Evangelho de se vir na igreja é que Deus não está importado no que você está, Deus não se importa com o que você está fazendo, mas sim quem você está se tornando enquanto você faz. O simples limpar uma cadeira, pegar um papel, abrir uma porta, receber no estacionamento, isso não é demérito para nenhum não, porque a unção que opera aqui vai tocar no irmão lá. Ele está contribuindo no culto, tanto quanto todos nós aqui. Só que a percepção que ele entende é que ele abdica de estar aqui para estar servindo lá, para que vocês possam estar aqui e o seu carro está guardado lá, sem estarem preocupados. 1 Coríntios 15, 58, fala, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor nosso trabalho não é vão. Na mensagem ele fala, pois nada do que você faz para ele jamais será perda de tempo. Aleluia. O culto não começa aqui no templo não, amado. O culto não começa quando a tia do DI chega para abrir a sala, quando a diaconia começa a organizar. O culto começa quando você sai de casa com seu coração alinhado para transbordar aqui. Amém. Todo mundo aqui presta um culto ao Senhor. Ah, eu não gostei do louvor, não. Não foi para você, foi para o Senhor. A gente tem que reconhecer que a gente é uma parte integrante, a gente é mais uma peça. Pastor Edgley já ministrou aqui? Coisa que me carrega muito. Ele ficou em nossa igreja, pastor Edgley é professor do Rema, professor da escola de ministro, hoje ele é pastor presidente da igreja de Boa Viagem. Você pergunta a ele o que é que ele trouxe aqui na igreja, ele disse um abraço de um diácono. Um diácono consciente do que estava fazendo. Se esse diácono fosse invejoso, que queria pregar, não tinha recebido bem. Mas ele tinha consciência do que estava fazendo. Ele estava recebendo. O pastor disse, o impacto do abraço foi salvo. Quem pregou? Não lembro. O que pregou? Muito menos. Mas o abraço me marcou. E que a gente possa entender isso. A importância da pregação, do louvor, de todo o ambiente. Mas o cumprimentar, consciente do que a gente está fazendo, carregando para o outro, faz uma grande diferença. Se você ainda não achou seu lugar, deixa eu dar uma sugestão. Sirva numa igreja. Pastor Eric, pastor Guilherme, o que é que eu posso fazer? Venha, tem um evento, venha. Se coloca à disposição. Em Jeremias 29:11, a palavra fala, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Pensamento aqui é plano e propósito. Se a gente descobre o propósito, traçar a rota é muito mais fácil. Deixa eu vir para cá, eu coloco no Waze e eu nem me preocupo. Porque eu sei que o Waze vai me conduzir. O Waze vai chegar de 7h30. Eu programei para chegar de 7h30. Eu até briguei com minha esposa. Olha para aqui, amor. 7h32, 7h31, 7h29. Eu cheguei 7h30. Mudou por causa de sinal, algumas condições, mas eu cheguei. Aí minha filha mais velha pergunta, papai, a gente está sempre na igreja, eu só sempre coloco o Waze. Por quê? Se o senhor já conhece o caminho. Eu falei, pai, porque o Waze é o papai do céu. Ele está marcando coisas que de repente eu não estou vendo. Então, por mais que eu conheça a trajetória, eu me submeto a ele. Porque de repente acontece alguma coisa, eu vou precisar mudar de itinerário. O Waze vai comunicar. Se a gente fizer essa analogia com o Senhor, não, eu já sei, isso é que eu já sei fazer. A Bíblia fala que Davi lograva êxito em tudo que ele fazia.
Porque ele ia e consultava o Senhor. O Senhor, eu faço como? Vá por aqui, ele ia. Aí tinha a mesma batalha. Ele podia ir, né? Então, o Senhor, eu faço o quê? Não, nessa aí tu não vai pelejar não, fica só olhando. Aí ele ficava olhando. Senhor, e agora? Não, agora vá por aqui. Mas se ele usasse a mente dele, desassociada do que o Senhor fala, ele não teria sucesso. Aí a gente culpa Deus. Não, isso é o diabo. E é. Quando a gente tem uma visão clara, a missão se torna muito mais leve. Quando a gente compreende o nosso papel no corpo de Cristo, a gente não vai querer ser outra coisa, não. 1 Coríntios 12 fala, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muito, constituem um só corpo. Animal que tem duas cabeças é bicho, né? Animal que nasce grande, como o pastor Humberto diz, é só de videogame, né? Na natureza não existe, só o filhote do elefante. Mas comparado ao elefante, ele é pequeno. Comparado a gente, ele é grande. 1 Coríntios 14, 18, ele fala, porque também um corpo não é um só membro, mas muitos. E se disser ao pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. O versículo 20 ele fala, o certo é que há muitos membros, mas só um corpo. Alguém já viu uma mão andando por aí? Um pé andando? A mão só é corpo se estiver no corpo. 21 ele fala, não podemos dizer aos olhos, não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vocês. Um corpo que falta um membro é um corpo mutilado. É um corpo deficiente. Claudinha, que é a esposa do pastor Edgley, ela fala que no dia que a gente achar que lugares, posições, são mais importantes que as pessoas, será o sinal que a gente se perdeu em algum lugar. Irmãos não são descartáveis. Agora você precisa entender, e lembra que eu falei? Você precisa estar para ser encontrado ou aprovado. Esse é o nosso objetivo. Ou para corrigir sua caminhada para que você se torne aprovado. Se você sai, como a gente vai lhe tocar? Alguém está com muita sede aí? Se eu der uma água aqui, está com sede, Guilherme? Já que ninguém quer responder, tu pode beber essa água todinha, só não pode abrir, tá? Ele vai conseguir beber essa água? Por que não? Estou dando água a ele? Se você vir para a igreja e não desfrutar do que ela tem para lhe dar, você só está perto dela. Um membro que está no corpo e não sente as dores do corpo, não é um membro, é uma prótese. Isso é forte. Eu falo em amor. Lembra que passou primeiro por mim, tá? Esse exercício também faço na minha igreja. Eu concordo com tudo? Não, mas eu me submeto. Semana passada o pastor deu instrução. Disse, pastor, não concordo integralmente com o que o senhor está dizendo, mas eu me submeto. Pastor, existe um protocolo regimentar onde nos libera que a gente tem autonomia para fazer isso. Ele disse, mas eu estou pedindo para que a gente não faça. Eu não concordo, mas eu vou me submeter. Ele disse, meu filho, se depender de vós, tende paz com todos. Eu comuniquei a primeira instância que eu deveria comunicar e não avancei. Aí a pessoa disse, o pessoal da diretoria quer saber o que é. Eu falei, eu não vou avançar. Por quê? Porque se depender de mim, eu vou ter paz com todos. Mas você está certo, mas o mérito não está certo. Eu quero paz. E isso é um exercício, amados. Isso não é do dia para a noite, não. É você entender que o pastor Guilherme, pastor Eric, sua liderança, a diretoria, por vezes vai ver algo que você não vê. E você está questionando. Vocês estão vendo o que é atrás de mim? A parede preta, eu estou vendo a porta de vidro. Quem está errado e quem está certo? Os dois. Ele vai ficar discutindo aqui? Não, eu estou vendo um vidro, um carro passou. Vocês estão olhando para um outro lado. Então, às vezes, ele está vendo por uma perspectiva que a gente não está. E a gente fica questionando. Ele não está vendo, não? Tá, mas ele está vendo outra coisa. Pegar uma planta, uma semente. A semente dos 3 pezinhos de feijão lá da historinha de que é a criança. Ela só cresceu quando ela caiu na terra. A historinha que o menino vendeu, enfim. Se não cair na terra, pode ser a semente mágica. Ela não vai nascer. A Bíblia diz que se permanecer só, se ela não morrer, ela não vai dar fruto. Mas se ela morrer... Porque quantas sementes tem numa maçã, alguém sabe?
Agora, quantas maçãs tem numa semente de maçã? É bem simples. Falar sobre extremos, eu tenho uma visão muito clara sobre a rua. Eu vinha meditando com o Senhor. E a nossa caminhada no Senhor é um trajeto longo. Esse caminho a gente não sabe onde termina, é fato. E eu conversando com o Senhor, eu falei isso na escola, me deixa um pedaço, e Deus vem trabalhando mais comigo. É que os postes na rua, eu chamo de elogio e crítica. A gente vem na faixa da direita, o elogio está mais pertinho, né? A crítica às vezes está longe. Mas para mim não é referência. Para quem dirige aqui, ninguém olha para o poste, olha para a pista. E se tiver poste ou se não tiver poste, não faz diferença, porque a gente tem um farol, né? Ou seja, a gente tem luz própria. Kenneth Reagan fala que o diabo não quer saber de que lado você vai estar, desde que você esteja no extremo da pista. E Deus quer a gente no meio. Nem no acostamento à direita, nem no acostamento à esquerda. A condução é no meio. E eu orando, eu falei, Senhor, e o meio-fio? Ele disse, o meio-fio é a minha palavra. É o que limita dentro de uma segurança. Ande dentro do meio-fio. Se você permanecer dentro do meio-fio, não vai acontecer nada. Aí você quer ser ousado, quer trafegar pelo acostamento. Você vai correr um risco absurdo de cair, naturalmente falando, levar uma multa e de sofrer um dano. E se você tiver com sua família no carro, esse dano se reflete. Comentei a minha esposa certa vez que eu precisava ir para Campina Grande e eu fui demasiadamente rápido. E comentei com ela, mas eu estava só. Ela disse, só? Quando é que tu vai estar só? Nunca mais. Onde você estiver, você carrega a mim e as nossas filhas. Aí eu falei, uau. E essa consciência a gente precisa ter. Mike Murdock fala que quando Deus quer promover você, Ele vai botar um mentor na sua vida. É um mentor, tá? Não é um amigo que fala o que a gente quer, não. É o que a gente precisa. Quem faz o que quer é criança. Eu tenho 2 filhas. Papai, não quero jantar isso, não quero jantar aquilo. Papai, eu quero ir para McDonald's. Tu está indo para o médico. Vai para o McDonald's, não. A gente faz o que precisa. Hebreus 13:11 tem uma palavra que guarda o nosso coração, dos nossos líderes. Amo essa palavra e já tive o prazer de conversar com o pastor Humberto sobre ela, que é, na nova tradução da linguagem de hoje, não sei se vocês têm. Obedeçam aos seus líderes e sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque eles sabem que vão prestar conta a Deus. Eles sabem. Então se submeta, não entendo não, vai orar e Deus vai mostrar quem é que está errado. E eu te digo com propriedade, viu? É a gente. Imagina um fusível de um carro, eu falei de carro agora, né? Se o fusível, um fusível, não gostar muito do motor. O carro está abastecido, limpo, lavado, ele vai funcionar. Eu perguntei a um pastor Everton, que é bombeiro militar, eu falei, Everton, num barco com 2 pessoas, se um remar para um lado, um remar para o outro, o que é que acontece? Você vai ficar rodando e não vai sair do eixo. Aí Deus me perguntou, e numa igreja com 3 pessoas, se um remar contra, vai para onde esse barco? Aí eu te pergunto, num barco com 50 pessoas, se um remar contra, vai causar diferença? Vai. Você pode não perceber, mas alguém vai gastar energia desenfreada. Ou para tapar aquele buraco, ou para que aquela pessoa não convoque outras pessoas para cavarem novos buracos. Então, proporcionalmente, a gente se atém muito a esse de 3, mas o de 50 também é relevante. A gente gasta energia. Então, cada um tem um papel. É o escudeiro dessa visão. Se você vê alguém furando o barco, você vai deixar? É a história do Brasil, né? Eu não votei no presidente, deixa o barco afundar. A gente está no barco, pessoal. Antes de tudo, ore pelas autoridades. Vamos orar pela vida dele. Para que Deus coloque alguém que possa abrir os olhos dele. Ele está cego do entendimento. Divisão, para quem não sabe, são 2 visões. Divisão é trazer uma nova visão para a sua igreja. Divisão é não se submeter. Submissão só será submissão quando a gente não concorda. Lembra sempre que eu dei aqui agora. Se eu concordo, eu estou me submetendo? Não, estou indo no barco. E quando você for fazer qualquer coisa na igreja, faça com excelência e com amor. Porque não é para os seus líderes, é para Deus. A igreja coloca a gente no eixo do nosso propósito. Quanto mais a gente serve, mais íntimo do Espírito Santo a gente vai estar. Para ser mais efetivo naquilo que o Senhor quer. Quanto mais obediente
aos planos e propósitos dele para a nossa igreja, ele vai nos conduzir a um entendimento maior do que ele quer da gente. Lembra do jogo de pontinho? Ele vai abrindo mais. Se fosse fiel aqui, vou lhe dando mais, vou lhe dando mais. Jesus foi enfático em pedir unidade. Paulo foi enfático em pedir unidade. Aí aqui no 1 Coríntios 1,10 ele fala: rogos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que falei todos a mesma coisa, e que não haja divisões, duas visões. Antes sejam inteiramente unidos pela mesma disposição e pelo mesmo parecer. Porque o poder da unidade. Amados, em Deuteronômio ele fala que 32:30, como poderia um só perseguir 1000 e 2, 10.000? Parece uma conta errada. Mas não é. É o poder da unidade. E a gente entende, mas está alicerçado com o Senhor. Aí a Bíblia vem em Gênesis 11:6 e fala: o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que eles tentarem. Está falando da igreja não, viu? É a Torre de Babel. Então perceba o poder da unidade. Pastor Berto fala: ambiente, associação e influência. A gente é a média de que a gente convive. Se cerque sempre de pessoas que vão estimular. Guilherme, coisas de igreja. Guilherme era meu líder no departamento, em outro departamento eu era o líder dele. E a gente tinha uma rotina, a gente sempre saía, sentava e conversava. Guilherme puxava minhas orelhas, conversava, questionava, me provocava. E eu sempre me submetia. Gostando, não gostando, entendendo ou não. Mais do que meu amigo. É uma coisa que ele mesmo me ensinou. Que quando você não corrige uma pessoa, você está achando que você ama a pessoa, mas na verdade você se ama. Que você quer se preservar e chamar a atenção da pessoa. Mas se é do Senhor chamar a atenção, chame. Porque depois que ele cair, vai recair a culpa sobre você, que foi negligente com isso. Pessoas que fazem a gente se consultar são placas sinalizadoras. Vai por aí não, vem para cá. Perigoso, vem para cá. A placa do tubarão em Boa Viagem lá. Nem é à toa não. Tem um motivo para estar ali. Negligencia, entra lá. Afronta Jesus, que a gente vê no Fantástico. E esse lugar de se submeter na correção, eu chamo de obediência. É fazer o que foi instruído a fazer. Então, eu quero compartilhar exatamente isso, porque essas pessoas eles vão trazer princípios que vão nortear a nossa vida. O pastor Jandir fala sobre princípios e preferências. Preferência não dá certo, não. Princípios, sim. Que se você quebrar o princípio, não se preocupe. Mas cedo ou mais tarde ele vai lhe quebrar. Eu tenho uma frase que diz que princípio foi estabelecido no princípio. E eu não estava lá. Então não tem que opinar nada, eu tenho que só me submeter. Se Deus deu um comando a você, fique. Ah, é sacrifício. É melhor sacrifício que sofrimento. Porque sacrifício tem um resultado disso. Sofrimento é você ficar em casa chorando, reclamando que o pastor não viu para você. Seu lugar nem aqui, venha para cá. Sente aqui, se coloca no Senhor. Deus está vendo o que você está fazendo. O pastor Júnior fala: qualquer um pinta uma parede. Pinta, mas só Deus conhece o coração. Qualquer um cumpre uma escala, com o coração alinhado ou desalinhado. Só quem sabe é o Senhor. E o tempo? O tempo vai dizer isso. Muita gente quer ajudar Deus. Pastor Guilherme Ardiles, ele tem uma frase de um livro que ele fala: as grandes coisas não são conquistadas através da vontade, e sim pela decisão em fazê-las. A gente quer ajudar Deus, Deus só quer obediência. Deus não falou, fica aí, homem. Continua, persevera. Perseverança, permanecer em confiança. Paixão é diferente de amor. Paixão é um sentimento. E quem já casou sabe que amor é uma escolha, é uma decisão. Então escolha permanecer na igreja. Escolha continuar amando essa visão. E servindo a ela. Perguntinhas, tá? Não precisa responder não. O que é que a gente vai fazer quando a motivação acabar? Quando o elogio acabar? Quando a crítica começar? Já pensaram nisso? Cara, não gostei não. Gostei daquilo não. Nem elogio, nem crítica. Frase da Escola de Ministros. Somente a direção do Senhor. Amém. Lembra do poste? Eu tinha que chegar aqui. Eu não olhei para nenhum poste. Eu moro bem pertinho. Né? Não é igual o Guilherme. Eu não olhei para o poste. Eu olhei para a FIA. Tem gente que está parando porque se cansou. Tem gente que está parando para se comparar. A gente só para ouvir instrução. E agora, senhor, eu faço o quê? A última vez que eu vim por aqui, por Olinda. Hoje eu vim por lá. O Waze desenhou o caminho. Era o melhor caminho? Era. Então vamos embora. No momento eu parei para conferir. Eu só mostrei minha esposa. Olha a diferença, amor. E vim. Por quê? O Senhor já me deu a instrução do que eu deveria fazer para chegar no tempo oportuno que eu tinha programado. Distração é um processo de desviar a atenção. Tirar a atenção do foco. Porque o foco está lá. Eu vou ficar olhando para cá.
Ninguém tropeça no carro. Eu tropecei no carro, ó, tropeça na pedra pequena, né? Pronto. Então, o processo de distração é um resultado de quê? Da desatenção. Ruído da vida, muitas vozes. Tudo isso na intenção de a gente errar o destino. Eu tenho 2 meninas, ela pega o telefone, cada um bota no telefone, aí eu tô conversando com minha esposa, é uma zoada dentro do carro. Aí o pastor fala, pegou uma chuva, pegou um negócio, você manda logo ficar quieto. Já muda, já desliga o som, já vai mais compenetrado, porque você foca a sua atenção. Aí a gente na igreja vai ser negligente. Imagina José, hein? Os irmãos disseram que não ia. Tá doido? Que som é esse? O doido é por minha parte, tá? Anos de cativeiro, anos de esquecimento. Mas se o irmão não leva ele para Potifar, de Potifar ele não vai para a prisão. Se não vai para a prisão, ele não revela o sonho. Se não revela o sonho, depois lembram dele para revelar o sonho do faraó. E de repente, né, que a gente se apega nisso aqui, não? De repente, ó, saiu dali e veio para cá. E só foi aquele corte? Foi. É para amassar um corte. É só um corte? Não, meu amigo. É toda uma história. Você se lembrar de um dia para a noite, e esse dia para a noite demora tanto. Guilherme de repente virou pastor. Do nada, Guilherme. O pastor chamou, vai ali. A ponte terminou, tu veio, acabou. Foi não, irmão. Então, essa caminhada de repente demora muito. E o curioso é que tudo passa, mas as palavras do Senhor não passarão. Amém. Caminhar com Deus significa confiar todos os dias na provisão do Senhor, na intervenção do Senhor, no cuidado do Senhor, no agir do Senhor, no fluir do Senhor, no mover do Senhor. Significa que mesmo sem saber o que nos espera logo na caminhada, dificuldade gigante, pandemia, aí volta agora monkeypox, aí, todo dia tem novidade aí. O que é que vai mudar? Nada. Estamos firmes no Senhor. Amém. Agora sabe o que é pior de tudo isso? Pandemia. Quem estava sozinho? Que a Bíblia fala que sendo 2, um cai e no outro levanta. E quando você está só? Só que só, amados, me ajuda. Não é só em casa não, tá? Porque tem gente que está no meio da multidão, mas se sente só. Por que não? Se conecta. Pastor Humberto conta um exemplo, acho que vocês nunca ouviram falar, que se eu desligar esse ar-condicionado aqui, quanto tempo que vai ficar quente? 20 minutinhos, meia hora? Se eu desligar o microfone aqui, ele para de funcionar na hora? Assim que eu entrei aqui, eu peguei essa florzinha aqui, ó. Não sei se alguém viu. Tá verdinha, né? Quantos dias você acha que ela vai morrer? Quantos dias? 2 dias? 3 dias? Ela já morreu. Só que ela não sabe. Porque ela está verde. Não corre mais seiva nela, não. Tá linda, né? Só dando flores. Olha, Guilherme. Morreu, pessoal. Não basta estar frutificando aqui, né? No caso aqui dando floração. Tem que estar conectado. Tem que ter uma seiva que corre aqui, ó. Que alimenta e retroalimenta. E alimenta e retroalimenta. É o que mantém conectado. Guilherme tem as especialidades dele aí na área da segurança, né? Para deixar registrado. E tem um método lá que é chamado Giraldi, que faz a varredura. Que sempre num procedimento tático, operacional, vou falar nas entrelinhas, se vocês me entenderem. Sabe? Guilherme é força policial, né? Então, na ação policial, por vezes, ele precisa fazer uma varredura de local. Ele não vai para ver se alguém está olhando ele, admirando o que ele está fazendo, não. O processo de varredura é para garantir que está seguro. Então, na igreja, esse processo de varredura tem que acontecer. Cadê Judite? Eu cheguei aqui e não vi Judite. Eu disse, Guilherme, cadê Judite? Você está por aí, cara. Amém. Então, cadê o irmão? Tem uma pessoa aqui que está entre vós, que eu tenho um carinho especial. Toda postagem eu procuro a foto dele. Aí eu, cadê tu? Mas acho que eu não vi a foto lá. Não, eu vou. Eu não estou aqui, mas eu estou olhando ele se ele está aqui. Aí eu já falei, tem desculpa não, vou para lá hoje, viu? Aí está aqui. Esse é o cuidado do Senhor na vida dessa pessoa, através da minha vida. E através da sua. Quem é a pessoa? Que você olhou e que não viu, que não tem visto e você está ocupado. Senhor, chegar no céu, Senhor, que eu estava ocupado, Senhor. Foi? O que é que tu estava fazendo tão ocupado? Tu negligenciasse meu filho. Melhor ser 2 que ser 1. As mãos protegem o rosto, em várias situações. A gente teve uma amiga que segunda-feira quebrou o braço. Ela ia cair, botou o braço para se proteger, quebrou o braço. Sofreu um dano. A caixa torácica protege o coração. O que é mais vital, a mão ou o coração?
Por isso que ele está guardado lá dentro. Aí ele pergunta, nessa analogia, quem é o coração dessa igreja? E quem são as mãos? É simples. Se a gente não é um escudeiro para proteger a visão e o coração do pastor, e da diretoria, e da liderança, a gente vai ser o corpo. Quem é o recém-convertido mais novo aqui dessa igreja? Tem alguém aqui? Quem chegou aqui há pouco tempo? 6 meses? Não, a irmã está ali. Chegou há 6 meses. Alguma mão alcançou ela. Não foi o coração necessariamente que alcançou. Foi uma mão. Ah, não, o coração vai lá buscar. O coração vai sair daqui e vai andando, né? O pé leva e a mão alcança. E essa analogia que eu quero trazer para vocês. Filipenses 2, de 1 a 4, eu vou ler na mensagem. Ele fala, se vocês receberam algo bom por seguir a Cristo, se o amor dele fez alguma diferença na vida de vocês, se estar numa comunidade do Espírito significa algo para vocês, se vocês têm um coração, se vocês se importam uns com os outros, façam-me um favor. Concordem um com o outro. Amem um ao outro. Sejam amigos de verdade. Não joguem sujo. Não bajulem ninguém só para conseguir o que desejam. Ponham o interesse próprio de lado e ajudem os outros em sua jornada. Não fiquem obcecados em tirar vantagem. Esqueçam-se de vocês o suficiente para estender a mão e ajudar. Queria pedir Guilherme aqui na frente, por favor. E a Adriana, obviamente. Pastor Eric e Sheila, por favor. A diretoria aqui. Tem a diretoria também. Isso aqui é um corpo. Vem aglutinando aqui, Eric. Vai juntando aí. Isso é um corpo. A diretoria está aqui toda? Liderança. Quem é liderança? Fica em pé. Vem pra cá, pode vir pra cá. Vai bagunçar, tá acabando já. Eu não sou daqui, posso bagunçar, né, Gui? Quem é liderado, quem serve algum departamento, pode vir pra cá. Vamos deixar o coração aberto, exposto, é? Porque no corpo humano ele está guardado, protegido. Estão deixando o Guilherme aberto aqui, ó. Vai mais pra frente aqui, pra ficar no meio. Ó, a analogia é clara para mim, tá? Vou pedir para o pastor Eric orar, eu peço o microfone, por favor. A jovem da mídia, tá vendo o pastor Guilherme aí? Porque ele é muito alto, né? Tá vendo não, né? O coração tá guardado, tá vendo? Tá blindado. Eu quero acreditar que as pessoas que sentam não servem na igreja, né? Isso aqui é o corpo, o verbo da vida janga. Uns são mão, outros são pé, outros são coração. Entenda isso aqui. Para mim era muito claro, eu falei para Guilherme, cara, eu tenho uma percepção muito clara dessa igreja, mano. Que essa igreja está crescendo e vai crescer cada vez mais. Amém. A gente precisa ter essa consciência e que vocês que estão aqui também tenham essa consciência. Aqui atrás tem a praia, né? Eu digo que a melhor experiência de quem anda no mar é quando você perde a costa de vista. É sensacional. Ixi, onde é que fica a costa agora? Se eu me perder, eu nado para que lado? A mesma analogia é um farol. A gente nunca se preocupou com o farol, eu acredito que a grande maioria. Nunca precisou navegar no alto mar para se preocupar com o farol, mas quando a gente se perder, a gente vai procurar por um farol. E essa igreja é um farol no Janga. Amém. Eu queria que o pastor Eric fizesse a primeira coisa, seria orar por Guilherme. E eu queria que quando a gente acabasse a oração, os braços que estão aqui abraçassem as pessoas que estão aí. E que alcançasse esse povo. Eu sei que alguns já são da igreja, só não estão servindo ainda. Mas eu queria que vocês entendessem a relevância que é. Uma brasa, alguém já fez churrasco com carvão velho? É difícil de pegar, né? Dá um trabalho. Se eu tiro um carvão que já está incandescente da brasa, ele vai apagar. Ele pode até achar melhor. Bicho, estava muito quente, vou ficar aqui agora, está melhor. Mas ele vai morrer também. O papel da igreja é isso aqui, ó, aglutinado. É um só. Onde começa, onde termina, não sei. O Senhor sabe. O que passa na vida de um, toca na vida do outro, vai tocar a sua vida. Uma frase que Guilherme deu, que passou pelo pastor Eric, que tocou para a vida de Judite e rodou para a vida de alguém, chegou para você de maneira diferente, mas chegou da maneira na embalagem que você precisa. Para que você possa ter consciência da sua importância nessa igreja e nessa visão. E que você possa amanhã estar aqui, multiplicando esse braço de amor, alcançando mais pessoas. Pastor Eric, pode orar, por favor. Você pode estender sua mão para cá? Pai amado, nós te agradecemos, Senhor. Obrigado, Pai, porque essa ideia de corpo veio do Senhor, Pai. Surgiu no teu coração, Pai, para que nós permanecêssemos unidos, Senhor. E, Pai, nós temos como nosso pastor, Pai amado, alguém que nós devemos proteger, nós devemos, Pai amado, blindar
tanto ele como sua esposa, Pai, como eles representam, Senhor Deus, a Igreja Verbo da Vida Janga, como a liderança, Pai. Nós queremos, Senhor Deus, que toda seta do inimigo não venha sobre ele, não venha atingi-lo, Pai, porque existe uma igreja, Pai, que ora, existe uma igreja que se coloca, Pai amado, como escudo, Senhor Deus, em sua frente, Pai, para que eles não sejam atingidos, Pai, possam funcionar, Pai, verdadeiramente bem, funcionando, Pai, como o Senhor quer, Pai, para que essa obra, Pai amado, possa fluir, Senhor Deus, debaixo da direção do Teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus, e que nenhum mal, nenhuma seta, nenhuma armadilha de Satanás venha, Pai amado, a atrasar, a atrapalhar, a impedir o avanço e o crescimento dessa obra, Pai, porque aqui existe um povo unido, Pai, no Senhor, Pai, unido uns com os outros, Pai, funcionando cada um na sua utilidade, na sua funcionalidade, Pai, funcionando perfeitamente, Senhor, entendendo, Pai, que somos membros de um só corpo, Pai. Em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade, para fazer com que a visão que o Senhor colocou nesta obra, Pai, possa fluir, Pai, possa crescer e possa, Pai, alcançar vidas e mais vidas, Senhor, fazendo com que essa igreja cresça mais e mais, Pai, porque isso é um significado de que pessoas estão sendo alcançadas, pessoas estão sendo salvas, Senhor, e por isso, Pai, para isso nós estamos fazendo este ato e esta oração, Senhor, de proteção para com nossos pastores, Pai. Em nome de Jesus, a Tua poderosa mão, Pai, sobre a vida deles, Senhor, ocultando eles de todo mal, Pai, na sua saída e na sua entrada, por onde quer que eles andarem, Pai. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, Pai, porque temos um casal pastoral protegido, Senhor, por Ti e também por essa igreja, em nome de Jesus. Amém.